Capítulo 17. Daiea. Ela tinha certeza de que naquele momento nada de mal lhe poderia acontecer. O silêncio dentro do quarto de Antonelli foi quebrado por 3 batidas secas na porta, entre Dinamene. Estava sentada em sua confortável poltrona, com a expressão desconsolada. O que ele disse? Parecia muito despreocupada com a possibilidade de alguém ouvi-la falar no assunto. Mas Dinamene decididamente não perdera o juízo. Fechou a porta devagar e só então começou a dizer com a voz suave e baixa: ele mandou entregar isto. Antonelli sentiu um frio no estômago. Tem certeza de que aquela carta não irá parar nas mãos de ninguém mais? Sim, senhora, falei exatamente como pediu. Enquanto Antonelli abriu o envelope improvisado, Dinamene tomou a liberdade de se sentar na beira da cama pensativa. Ele ficou tão triste. Em receber notícias minhas? Decepcionou-se ligeiramente. Não, de jeito algum, consertou. Pelo contrário, ficou feliz com a sua carta. Mas aquilo que escreveu sobre... Shhh, interrompeu nervosa. Jamais toque neste assunto aqui dentro. Dinamene arregalou os olhos apavorada. A baronesa abriu a carta e começou a ler em voz alta, compartilhando com a criada. Querida Antonelli, mal pude acreditar quando recebi sua mensagem. Fiquei muito contente. Ler suas palavras doces sempre me traz uma paz inexplicável. Sabe o quanto temo perdê-la para sempre, embora eu saiba que já estou perdendo aos poucos. Como é triste não poder tê-la livremente em meus braços, dar-lhe todo o amor que merece, mas... Os olhos dela encheram-se de água. Somos obrigados a conviver com a memória um do outro, simplesmente. Sobre o que me disse a respeito de... Neste momento ela se calou, fechando a expressão. Era imprudente dizer em voz alta tais afirmações. E Dinamene respeitou o silêncio da patroa. Nas entrelinhas daquelas doces palavras de amor, havia mais história que ninguém naquela casa jamais imaginaria, além de ela mesma e da sua confidente. Um maldito! Saia daqui, sai! Milady! Caroline aterrorizava-se diante daquela figura estranha. Esquecendo-se do seu ferimento, saltou do cavalo e, inevitavelmente, tombou para o chão, urrando de dor. Espiões! Condenava o homem com um sotaque acentuado. Tinha a pele morena, cabelos escuros e braços muito fortes. Não vou deixar que fujam e mandem gente atrás de nós. Avançou contra eles. Mas Bernardo se colocou em pé, entre ele e a menina apavorada. Por favor, amigo. Ele ergueu as 2 mãos. Não somos espiões. Não tem como provar, revidou desconfiado. Foram mandados à nossa caça. Ele disse qualquer coisa num idioma diferente, que Caroline não entendeu, mas prendeu a atenção do atacante. Ele baixou a lança surpreso e fitou Bernardo por um instante. Quem é você? O tom de voz era completamente outro. Deve me conhecer como Teron. Conheço Nurra. Nurra? O homem piscou transtornado. Por favor, sigam-me. Bernardo foi até Caroline para ajudar a levantar-se. Ela estava boquiaberta. Teron? Deixe as perguntas para depois, sussurrou. Vamos. Ela ergueu os olhos para o cigano diante dele sem ação. Ouvira tantas histórias sobre barbaridades dos malditos que não sabia se devia confiar neles. Bernardo agachou ao seu lado. Nada de mal vai lhe acontecer, eu prometo. Mas ela ainda hesitava. Ei, estou aqui para protegê-la, lembra? Sentiu sua insegurança arrefecer. Aceitou ir com ele, mas seu tornozelo inchado a preocupou. Não sei se consigo andar.
Bernardo passou os 2 braços por ela e a ergueu no colo. Trêmula de medo, Caroline apertou o rosto contra o peito dele, sentindo-se segura como jamais antes. Amigos de Nurra são meus amigos. O estranho baixou a cabeça num sinal de respeito. Sou Goran. O cigano os conduziu mais além na clareira e de repente Caroline sentiu o coração gelar. Folgueiras, panos, garrafas, muita comida, muita gente, muita cor. Algumas pessoas tocavam instrumentos musicais de corda, que ela jamais vira nem aprendera a respeito. Mulheres dançavam, jogando os quadris para os lados, usando saias longas e cheias de medalhinhas que batiam e soavam como pequenos sinos. Os homens bebiam, riam e conversavam. Alguns acompanhavam as moças nas danças. À medida que eles atravessavam o cenário, tudo paralisava e a atenção se voltava para eles. Esperem aqui, disse o cigano finalmente, parando em frente, a uma espécie de recanto isolado. Antes que ele afastasse uma abertura sobre os lençóis, ouviu-se uma voz trêmula vindo de dentro da barraca. Entre, Teron. Bernardo lançou um olhar de espanto para o colega, que não parecia tão surpreso. Ela já sabe que está aqui, amigo. Entrem. Caroline não conseguia deixar de sentir medo daquele cigano, de expressão fechada e um peitoral 2 vezes maior que o de Bernardo. Encarou-o enquanto entrava na barraca, ainda nos braços do companheiro. Mas Goran não demonstrou qualquer reação, à maneira como ela o encarava. Atravessaram os lençóis da entrada para o abrigo. Lá dentro, havia várias almofadas vermelhas e uma senhora sentada entre elas. Sua expressão denunciava que era bastante avançada na idade. Trouxe alguém com você? Perguntou com os olhos ainda fechados. Caroline sentiu o coração saltar. Para seu alívio, a mulher relaxou os músculos da face e sorriu, abrindo os olhos para eles. Sentem-se, queridos. Bernardo pousou Caroline lentamente no chão, mas ela não conseguia desgarrar-se do seu pescoço. Tudo ali lhe dava medo. Observou as garrafas, os incensos, as cores e principalmente aquela mulher, até que percebeu que já estava no chão e o soltou. Sonhei que vinha me visitar, Teron querido. Bernardo foi até a senhora e beijou-lhe a mão. Continua boa nisso, não? Horas, riu. Que bons ventos trazem nosso caçador viajante de volta. Mãe Nurra, minha amiga está ferida, precisávamos de um lugar seguro onde ela repousasse até se curar. Deixe-me vê-la. Bernardo olhou para Caroline. Ela tinha os olhos arregalados de pavor. Está tudo bem, sussurrou, ajudando-a a se aproximar da senhora. A garota derrapava, decidida a permanecer o mais distante possível. Nurra aparentava ser uma pessoa muito bondosa, e de fato era. Tinha cabelos brancos e compridos, olhos claros e uma pele alva com rugas profundas. Parecia a própria personificação da experiência. Qual o seu nome, criança? Caroline abriu a boca para falar, mas não disse nada. De onde vem? Continuou sem pressioná-la. Parecia tentar encontrar uma pergunta que não a deixasse temerosa. Caroline vem de um grande feudo, explicou Bernardo, notando que a garota seria incapaz de fornecer qualquer informação, mais precisamente logo após as árvores. Oh, sim! Nurra ergueu de leve as sobrancelhas fitando Caroline. Uma garota da nobreza. Caroline enrubesceu e respondeu que sim. Vou chamá-la de Ashira, decidiu. A garota não sabia o que dizer. Nurra olhava para a menina com uma ternura muito grande. Ashira, repetiu. Não penso que seja um nome que lhe agrade. Franziu o senho, olhando nos olhos da garota. Ashira quer dizer rica, explicou. No entanto,
Posso ver que a essência da sua pessoa não se concentra na riqueza material, mas em algo além. Caroline se espantou com aquela observação. Fale-me de você, pediu. Bem, hesitou. Não sei sobre o que poderia falar, eu... Vamos, diga em que está pensando neste momento. Neste momento? Enrolou-se nervosa. Eu não estou... O que gostaria de ganhar? Caroline calou-se inquieta. Com todo o respeito, senhora, onde pretende chegar? A sua alma, meu bem. Ela sentiu a espinha gelar. Qual o seu desejo mais profundo? Insistiu após refletir um pouco. Desejo? Não sei como descrever o que eu... Simplesmente responda. É complicado. Ela já ficava nervosa. Uma palavra. Não existe palavra para definir o que eu quero. Invente uma. Não sei. O que eu sinto é como é uma vontade de... Resuma em uma palavra. Voar. Caroline arregalou os olhos após o grito forte. Olhou para Bernardo, que ainda estava espantado com o que acabara de presenciar. Nurra instigara a mente da garota, até arrancar da profundidade o que mais lhe parecesse influente. E conseguiu. Muito bem, menina. A senhora sorriu com bondade. Deixou que sua alma respondesse por si. Caroline ofegava, surpresa com o que dissera, quase sem querer. Acho que posso chamá-la de Daiea, o pássaro. Caroline não pareceu muito satisfeita com aquilo. Senhora, creio que não precisa me dar nome algum. Não pretendo passar aqui mais tempo que o necessário para cicatrizar o meu machucado. É claro que vai embora. Pássaros não nasceram para se prenderem a lugar nenhum. Sua estação aqui passará e então rumará para outros hemisférios. Caroline começava a se irritar com a calma inabalável da senhora. Na verdade, estou procurando o meu caminho. Não sou como os Interrompeu a frase, sentindo o coração parar. A senhora apenas consentiu tranquila. Malditos, enviados do demônio, pode dizer, querida. Sei que foi assim que ouviu falar do nosso povo, mas quem sabe, pássaro, se abrir seu coração, pode descobrir muito mais sobre nós e sobre você mesma. Mirou-a com interesse. Existe algo em você que a liga a este lugar. Caroline riu mais uma vez. O que seria? Minhas asas? Zombou. Suas asas a trouxeram até aqui. Agora elas descansam e dão vez ao coração. Assentiu o olhar profundo da senhora por alguns instantes, calada, até balançar a cabeça. Onde podemos ficar? Perguntou, resistindo àquela poesia toda. Há muito a ser conversado, criança. São bem-vindos aqui, isso é o mais importante agora. Murmurando um agradecimento, Caroline fez questão de levantar-se sozinha, embora com dificuldade. Bernardo adiantou-se para ajudá-la, mas Nurra o chamou. Teron? Ele se virou prestativo, enquanto Caroline rumava para o lado de fora. Sonhei com a sua chegada, mas preciso contar alguns detalhes sobre o que vi enquanto dormia. Ele agachou na frente dela atencioso. Você chegava ao povoado, carregando uma preciosa joia nos braços. Uma voz dentro de mim me disse que seu destino o trazia para que cumprisse uma missão. Ele franziu a testa muito atento.
A voz dizia exatamente: não chegou de mãos vazias. Trouxe a ponta de um laço que precisa ser atado. Aquilo definitivamente não ajudou. Reflita sobre isso, caçador. É tudo o que lhe peço. Sei que a resposta está em você. Fora da cabana, Bernardo se deparou com a garota, apoiada num tronco de árvore. Seu olhar demonstrava profunda reprovação. A voz de Nurra ainda martelava em sua mente. A ponta de um laço a ser atado. Já conversaram com Nurra? Bernardo despertou da sua distração e olhou para Goran, que se aproximava deles com uma expressão fechada. Sim, ela disse que somos bem-vindos. Pois bem, algo não parecia bem resolvido, e ele estava prestes a dizer o que era. Podem ficar o tempo que precisarem, mas se quiserem compartilhar da nossa comida e das nossas instalações, terão de colaborar conosco. Afinal, não colhemos ouro em árvores, e mantê-los aqui terá um custo que precisa ser compensado. Sabe que é o nosso costume. Caroline olhou para Bernardo preocupada. Não carregava dinheiro e ele certamente também não possuía nada. Goran, nós só precisamos cuidar do ferimento dela. Nesse tempo, qualquer resto de alimento pode nos servir. E nós até podemos encontrar um canto para dormir fora do... Sinto muito, meu amigo. Sem regras, a comunidade não funciona. Goran estendeu a mão para Bernardo. Ladrão fajuto! Bradou Carolina indignada. Isso é roubo. Minha cara, ele explicou cheio de paciência. Aqui nós zelamos pela igualdade. Cada um contribui da maneira que puder, de forma que todos se sustentem. Deve estar acostumada a lidar com diferenças, gente cheia de ouro, explorando aqueles que não possuem nada. Ela se calou séria. Lembrou-se do seu pai e da sua relação com os empregados do feudo. Não queria admitir, mas o cigano tinha razão. Então, perguntou Goran, voltando-se para Bernardo, o que tem? O rapaz mordeu o beiço preocupado. Não tenho nada muito valioso. O cigano ergueu as sobrancelhas prevendo um problema. Meu amigo sabe que... Eu sei. Conheço as regras, mas vim despreparado, ofegou perdido. A questão é que preciso ficar aqui. Bernardo, Carolina arriscou tímida. Se for por minha causa, eu... Fique fora disso, está bem? Bernardo levou as duas mãos à cabeça com o pensamento conturbado. Parecia lutar contra algum argumento que só ele conhecia. Então, com um suspiro de rendição, levou a mão ao bolso. Caroline reconheceu a peça dourada que ele retirava, pendurada a uma corrente comprida. Era o relógio de bolso que ele sempre consultava. Estendeu a peça ao cigano, que a observou com olhar crítico. Deve servir. Considerou como quem fazia um grande favor a eles. Não desmereça este relógio. Bernardo gritou antes que Goran tomasse dele. É extremamente valioso. Amigo, eu sei identificar ouro puro de ouro dos tolos e outros tipos de... Não falo desse tipo de valor. Soltou um suspiro forte, baixando a cabeça. Bem, agora que pagamos, será que podemos comer? Estou faminto. Caroline ficou bastante calada naquele começo de noite. Goran os guiou até a parte central do acampamento, instalado na floresta. Ela se espantou com os olhares que os homens lhe lançavam, parecendo cães famintos, diante de um grande pedaço de bife. Bernardo, por sua vez, estava à vontade. Cumprimentava a todos, acenava, sorria. Era visivelmente conhecido ali dentro. Incomodada, a garota se sentou, colada ao companheiro de viagem no chão, para o jantar. Esses homens... Desabafou depois de amenizar a fome.
olham para mim de um jeito muito estranho. Bernardo devorou uma coxa de frango antes de responder. São solteiros à espera de uma prometida. Entre eles, não é tradicional que tenham relacionamentos com mulheres, sem planos de casamento. Já as visitantes... Ela se sobressaltou. O que têm as visitantes? Entenda, milady, explicou sem nenhum cuidado para não chocá-la. Não é cigana, não está dentro das tradições e não é casada. É claro que vão buscar satisfação em alguém como você, não nas moças da comunidade. Ela sentiu o estômago embrulhar. Seus olhos recaíram sobre dois ciganos barbados, que a encaravam de uma maneira que ela não sabia se causava medo ou enjoo. Ah, não! Revoltou-se agarrando o braço dele. Vamos embora daqui. Bernardo, por favor, vamos embora. Chacoalhou tanto que o pedaço que ele comia caiu no chão. Ele fechou os olhos tentando não se irritar e por fim olhou para ela. O que sugere? Ir para a floresta, deixar seu machucado agravar e perder o pé inteiro? Ela deitou a cabeça nos joelhos, murmurando lamentações. Enquanto isso, Bernardo se servia mais uma vez. O que eu faço? Ergueu o rosto desesperada. Olhou-a para revidar, mas acabou sentindo pena dela. Sabia que Caroline era uma garota de classe privilegiada. Não era dada ao comportamento das nômades, que lidariam tranquilamente com aquela situação. Decidiu ajudá-la. Há um meio de mantê-los afastados. Jura? Seu sorriso iluminou seu rosto pela primeira vez, desde que chegaram àquele lugar. Como? Sabe, Theron, não é um simples codinome que me inventaram. Baixou a voz. Foram eles que me batizaram assim em cerimônia, em uma das vezes em que os encontrei. Sou considerado um deles. E... Ele ergueu as sobrancelhas, prevendo uma reação negativa. Podia dizer que você é minha noiva. Sua noiva? A não ser que prefira agradar aquele Não, a voz saiu ainda mais alta. Está certo, o que quiser. Não é querer, explicou-se impaciente. Penso que dessa forma não se aproximarão de você, por respeito a outro membro do grupo. Ela avaliou a ideia dele e concluiu que tinha razão. Virou-se para agradecê-lo, mas o olhar dele estava muito entristecido, sentiu-se culpada. Bernardo, se não quiser, não precisa fazer isso, eu dou um jeito, Não, milady, ainda estava sério, não é isso, é só... Tomou um pouco de vinho ainda pensativo. Ela sentiu um aperto leve no coração. Quer me contar? Ele meneou a cabeça. É tolice, explicou com um riso breve. Levantou-se definitivo. Foi um longo dia, melhor irmos dormir. Elizabeth estava sentada em um dos bancos de pedra do jardim, contemplando a noite que caía. As estrelas preenchiam lentamente a escuridão profunda do céu, e os animais noturnos começavam a fazer ruídos tranquilizadores. Aquilo trouxe uma melancolia profunda em seu coração. Jean não se arrependia da sua atitude. Afinal, a mãe precisava tanto do seu apoio. Não podia continuar daquele jeito. Sussurrou, convencendo-se de que não errara. Ele estava sendo injusto, mas não conseguia conter a saudade da presença do amado. Baixou a cabeça, deixando uma lágrima escorrer devagar. Tudo podia ser tão simples, se Jean simplesmente a entendesse. Então, um rangido alto chamou sua atenção. Olhou para o lado e viu ao longe os grandes portões de ferro se abrindo. Observou uma carruagem familiar adentrar o gramado vasto da propriedade até parar, em frente à escada, não muito longe de onde ela estava. Intrigada, Elizabeth caminhou em direção ao veículo, com o coração disparado de expectativa. Poderiam ser notícias de Caroline. No entanto, alguns metros antes de chegar à escadaria, viu descer um homem de barba feita, cabelos escuros e colete de couro. Tinha o semblante sério, parecia preocupado.
Era seu marido. Elizabeth cessou os passos desengonçada. Jean notou o movimento e olhou para o lado. Também parou de andar quando a viu. Ele aprumou a postura engolindo seco. Elizabeth disfarçou a aceleração do coração, cruzando os braços e mantendo o olhar sobre ele austera. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Jean. Ficaram calados. Ele olhava para o chão disfarçando a inquietação. Elizabeth apenas o observava. Vim ver sua mãe, explicou-se. Penso que ela pode estar desconsolada. O coração de Elizabeth batia descompassado. Sentia tanta paz em ver o marido, mas também estava tão magoada. E ainda pairava em sua memória o que ouvira dele antes de partir. Se sair, nunca mais volta. Superou os sentimentos e olhou para ele com o queixo erguido. Ela está lá dentro. Peça a um dos criados para chamá-la. Jean abriu a boca para dizer algo, mas Elizabeth foi mais veloz. Pedindo licença, deu as costas àquele a quem tanto amava e voltou para o jardim, acompanhada pelo olhar distraído do marido. Embora o coração estivesse apertado e o pranto parecesse prestes a emergir, ela sabia que fazia o certo. Caroline ficaria tão orgulhosa de mim, pensou com um sorriso no rosto. Mas a irmã estava longe e não poderia sequer imaginar o progresso que a irmã atravessava. Enquanto Elizabeth impunha sua posição, algumas ciganas de meia idade cuidavam do ferimento da sua irmã mais nova. Colocaram muitos componentes naturais, explicando a propriedade curativa de cada um que aplicavam. Depois envolveram o tornozelo da menina com uma faixa fibrosa. Oro. Outro cigano da comunidade guiou-os até os respectivos quartos. Eram um ao lado do outro, bem separados com galhos e tecidos. Obrigada, Ouro, disse Bernardo definitivo. Disponha, Teron. Olhou para Caroline com um sorriso malicioso. E a viajante vai passar a noite desacompanhada? Caroline sentiu o estômago se contorcer. Bernardo lembrou-se do combinado e se aproximou dela, mirando o Ouro com desconfiança. A Milady é minha noiva. O cigano arregalou os olhos, sinceramente arrependido pelo comentário. Teron, perdoe-me, eu... Não tomo nenhuma providência porque você não sabia. Mas avise aos outros, não quero ninguém se aproximando dela, ficou claro? Caroline ficou imóvel, desfrutando daquela sensação maravilhosa de ser defendida por alguém. Aquilo trouxe um conforto interior muito grande, e ela quase sorriu. O braço forte do domador em suas costas, a maneira como ordenava que se afastassem dela, ela tinha certeza de que naquele momento nada de mal lhe poderia acontecer. Ouro concordou e se afastou deles envergonhado. Assim que tomou distância, Bernardo virou-se de frente para ela, falando num tom quase inaudível. Precisamos tomar cuidado com a maneira como agimos um com o outro, Milady. Podem perceber que nosso noivado é falso. Caroline baixou o rosto desanimada. Gostaria de compartilhar o mesmo ânimo, mas ainda estava muito perturbada com aquela gama de acontecimentos repentinos. Ei, mude esse rosto, está tudo bem. A tentativa de animá-la funcionou um pouco. A menina abriu um sorriso curto. Graças a você. Passou alguns instantes pensando, até voltar a falar com ele. Não sei como posso agradecer por tudo o que está fazendo por mim. Tem cuidado de mim com tanto zelo. Ainda havia algo que ela queria abordar e acabou dizendo depois de ponderar. Inclusive, entregou o seu relógio para que pudéssemos ficar, sendo que só estamos aqui por minha causa. Sei que ele tem algum valor sentimental para você. Os olhos dele validaram o que ela supunha. Sim, concordou doloroso. Era do meu avô, um grande competidor em corridas a cavalo.
Ele deixou com meu pai, que fracassou na carreira de corredor, e o passou para mim. Abri um leve sorriso. Dizia que eu levava jeito, desde pequeno. Aquele é o cronômetro oficial da minha família. Traz muita sorte. Mas o sorriso evaporou de repente. Trazia. Caroline abriu a boca para dizer algo confortante, mas não sabia o que. Senti um peso gigantesco de culpa, misturado ao desgosto daquela situação. Eu falei que era bobo, finalizou forçando uma risada, embora estivesse visivelmente abalado. Caroline ainda pensava em um comentário prudente. Quando Bernardo avistou o ouro, conversando com outros dois homens, olhavam para eles. A notícia está se espalhando, sorriu satisfeito. Fique tranquila, milady, não vou deixar que se aproximem de você. Os olhos dela inundaram com a ternura da voz dele. Durma bem, noiva. Ela balançou a cabeça rindo. Desejou-lhe uma boa noite e virou-se. Mas Bernardo a reteve pelo braço, olhando para o lado. Caroline olhou na mesma direção e viu alguns ciganos observando-os. Agora eram 4. Qual o problema? É mais um costume? Uma noiva não pode dormir? Não, riu. Mas uma noiva não dá as costas ao noivo desse jeito, como se mal se conhecessem. Ela franziu a sobrancelha cismada. O que quer dizer? Eles têm que pensar que nós estamos apaixonados, sussurrou sugestivo. Ela soltou um riso alto de zombaria. Acho que está exigindo demais. Devo suspirar a cada vez que o vir passar? Ele riu alto com o exagero dela. Bobinha! Aproximou-se e apertou um beijo em seu rosto. Só então foi para sua tenda acenando para ela. Caroline saboreou a onda quente que aquele beijo repentino causou em seu corpo imobilizada. Levou algum tempo para balançar a cabeça, livrando-se daquele efeito, e caminhar até o seu leito com dificuldade. Noivo, caçoou risonha. A noite adentrava na floresta, e nada de Caroline pregar os olhos. Murmurava canções, pensava em histórias, tentando em vão desviar todos os pensamentos que se atiravam contra ela ao mesmo tempo. Ficava cada vez mais obscuro e silencioso com o passar das horas. Seu medo de um maldito chegar para atacá-la crescia com a escuridão. Ouvira tantas histórias horríveis, desde criança, sobre mocinhas que eram raptadas por eles e a maneira cruel como eles as tratavam. Pensava nisso quando ouviu um galho quebrando no chão próximo a ela. Estremeceu. Com os ouvidos apurados e os olhos muito abertos, atentou-se para qualquer indício de aproximação. Contudo, tudo estava novamente silencioso. Ouviu em seguida folhas se debatendo. Seria o vento? Seria alguém? Encolheu-se em seu próprio corpo, sentindo o coração bater muito rápido. Você está imaginando coisas, pensava a austera. Porém, o mínimo ruído já lhe despertava de novo a atenção. E mínimos ruídos numa floresta, àquela hora da noite, eram muito frequentes. Atravessou mais de uma hora de agonia até se dar conta de que não conseguiria dormir. Não há problema. Bernardo está logo ao lado. Mas o desespero começava a criar fantasmas mais fortes que ele. A respiração estava acelerada como o coração. Não tinha jeito. Se realmente queria dormir, aquela noite a única solução seria aquela... Bernardo já estava dormindo quando ouviu um ruído de aproximação ao seu lado. Apoiou-se rapidamente nos cotovelos, olhando em volta, e viu alguém pela meia luz dos restos da fogueira. Quem está aí? Sou eu. A voz era muito familiar. Milady? Ouviu os passos se aproximarem com mais rapidez.
acompanhados de alguns gemidos de dor e soluços chorosos. Não consegue dormir, concluiu sentando-se. Está apavorada, não é? Ela confirmou envergonhada. Seria a oportunidade perfeita para que zombasse dela, mas ele simplesmente não teve coragem. Venha cá. Apoiou-a com delicadeza e fez com que se deitasse ao seu lado. Durma, estou aqui. Você precisa descansar. Relaxe. Ela suspirou rendida. Parece uma criança medrosa, não é? Ele riu. Qualquer uma teria muito mais medo no seu lugar. Fez uma pausa. Está sendo muito corajosa. Ela sorriu em agradecimento. Tente dormir. Foi como se mudasse de uma cama de espinhos para um colchão nobre. Acomodou-se com facilidade, ignorando a voz interior, que a repreendia por se deitar ao lado de um homem. Naquelas circunstâncias, só dava ouvidos ao seu medo. Bernardo estava ao lado dela, apoiando o tronco num cotovelo, a outra mão descansando sobre o cotovelo dela, como se para lembrá-la que ainda estava ali. Sem que ele esperasse, Caroline pousou a mão sobre a dele. Num gesto carinhoso, um arrepio leve percorreu-lhe o braço. Respondeu ao gesto, segurando a sua mão delicada, enquanto a observava adormecer. Enfim, ela se entregou ao sono, com a mão ainda apertada na dele. Só então Bernardo se deitou, mantendo uma distância respeitosa. Perto dali, o homem que assombrava os sonhos da menina observava a cena, com um sorriso malicioso no rosto. Então é isso, concluiu baixinho. A vadia fugiu com um amante.